estando em terras paulistas, tendo a oportunidade de mostrarmos aqui os elos da cadeia produtiva de caprinos e ovinos, e hoje uma visita extremamente especial. Estou aqui em Nova Odessa, no Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, uma casa que, diga-se de passagem, eu sou aqui já cliente na casa desde 1985, falava aqui com o professor Ricardo. Eu tive a oportunidade de participar de cursos de cunicultura aqui em 1985, 86, então é uma casa que eu conheço bastante e tenho muito... Aliás, me inspirou a fazer zootecnia, estar aqui no Instituto, né? Obrigado por nos receber. Eu estou aqui com o Tomás Sartori, estou aqui com a professora Flávia também, né, com o professor Ricardo. Obrigado por receber a Expedição do Brasil, para a gente ter a oportunidade de conversar aqui hoje sobre o trabalho do Instituto de Zootecnia. Falando do Instituto, né, nós sabemos que existe um contexto da Secretaria de Estado da Agricultura, da qual o Instituto de Zootecnia faz parte dentro desse arcabouço, dentro dessa estrutura administrativa. Como é o Instituto de Zootecnia e o que é o Instituto de Zootecnia dentro desse contexto da pesquisa, da extensão e da formação profissional aqui no Estado de São Paulo? Bom, o Instituto de Zootecnia é um instituto de pesquisa ligado à APTA, que é a Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, e faz parte da Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura tem, dentro da APTA, tem vários institutos, entre eles o Instituto de Zootecnia, o Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, o Instituto de Pesca, o Instituto de Economia Agrícola e a APTA Regional, que são vários polos espalhados na descentralização da pesquisa no Estado de São Paulo, e cada um com a sua vertente aí. E o Instituto de Zootecnia, como o próprio nome diz, é a parte de produção animal, pegando aí todos os elos da produção animal. Inclusive, a ovinocultura aqui dentro do Instituto é um centro de zootecnia diversificada, que justamente pegava várias espécies animais, tirando o padrão do bovino de corte e bovinos leiteiros. Então, no passado, aí falava muito em búfalos, peixes, abelhas, a própria ovinocultura, a caprinicultura, bicho da seda. Então, entrava tudo, a cunicultura entrava tudo dentro da zootecnia diversificada. E, antes de mais nada, é um prazer receber a expedição técnica. Obrigado. Nós temos, inclusive, unidades, além da unidade de Nova Odessa, tem outras unidades também espalhadas em outras regiões do estado que pertencem ao IZE, não é isso? Isso, são várias fazendas, não só do Instituto de Zootecnia, mas também de outros institutos. Mas do Instituto de Zootecnia a gente tem a sede, que é aqui em Nova Odessa, completando esse ano em 119 anos, né, em julho. A gente tem a unidade de Sertãozinho, que seriam os bovinos de corte. A gente tem a unidade de registro, que seria a unidade de búfalos. A gente tem Ribeirão Preto, com unidade de bovinos leiteiros também. E a gente tem, mais recentemente, a unidade de São José do Rio Preto. Quando foi criada a APTA, nessa descentralização do desenvolvimento, algumas fazendas passaram para o polo regional e, mais recentemente, algumas fazendas voltaram para o Instituto. Então, hoje, as fazendas pertencentes ao Instituto são essas que eu falei, somada a Tanquinho, que é uma unidade totalmente voltada para a suinocultura. Então, como é que está o contexto da ovinocultura aqui dentro do IZE? Como está? Começou quando? Você tem sempre uma história do IZE, gosta sempre de falar um pouco aí desse contexto do IZE. Como é que começou a ovinocultura aqui dentro do IZE? Eu tenho uma história muito longa, né? Porque provavelmente desde a década de 50, depois da década de 60, 70, começou no PEC, Posto Experimental de Caprinos e Ovinos em Itapetininga. Foi escolhido Itapetininga por uma questão, naquele momento era considerado uma área pobre, com solo, muita barba de bode, e um solo rico, né? Naquele momento. E aí, na hora de se montar, se colocou, por essa questão, se colocou os ovinos lá em Itapetininga. Foi a primeira unidade. Então, lá em Itapetininga, no posto experimental de caprinos e ovinos, depois posto de ovinos e caprinos. Eu comecei lá na década de 80 e lá tinha-se o foco naquele momento dos ovinos lanados, da produção de lã. Então São Paulo fomentou, trouxe técnico, trouxe tosqueadores, trouxe reprodutores, e já se começou essa ovinocultura voltada à lã. Então começou com merino. Eu não peguei merino, mas eu peguei a época do ideal e do corredale. Então, e a gente tinha essas raças
e se avaliava o velo dos animais. O foco era a produção de lã. Produção de lã. Isso fez um grande trabalho de trazer, distribuir, e essa questão. Depois foi evoluindo. Eu peguei a transição no fim, já no final da década de 80 para 90, a lã estava num preço muito alto, então essa tentativa de trazer o vinocultura de lã para São Paulo. Nesse momento, do final de 80 para 90, houve a queda do preço da lã, então a gente mudou. Eu lembro que a gente fez cruzamento absorvente e absorveu para sufoque a partir dos corredais. A gente foi terminando o ideal, que é aquela lã mais fina, era um animal menor, produzia cordeiros menores, menor peso, aí a gente ficou com corredalha, por causa da dupla aptidão, depois absorveu para sufoque. Aí depois continuou lá e assim se criou, já tinha um núcleo aqui de caprinocultura, já tínhamos no Biano em Itapetininga, depois o Saane aqui, aí houve essa mudança, a gente optou para ficar só na ovinocultura no momento histórico, né? Que a caprino não parecia importante e a ovino tinha uma magnitude, então fomos optando por raças e cruzamentos. O foco já foi para carne. Foi para carne. E nesse momento, começo da década de 90, foi o lançamento do capim aruana. Então estávamos aqui, eu, Luiz Eduardo, então juntou o pasto de aruana, a gente ganhou aquela área, e com os ovinos, aí percebemos essa adequação do aruana com os ovinos, por ser um capim de excelente produtividade, valor nutritivo, e aquela altura boa para ovinos. E nesse momento também já tinha em Galha, que era a fazenda de sericultura, um momento que a sericultura também já estava havendo uma diminuição, e na região de Galha tentamos fomentar a ovinocultura lá. Foi lá que começou o rebanho de Santa Inês. Você trabalhava lá? Aí lá em Galha a gente fez bastante trabalho de Santa Inês com a moreira. Tinha produção de amoreira, fizeram utilização, pasteiros com a moreira. Deu essa possibilidade. E depois aqui em Nova Odessa, continuamos os trabalhos. Aí basicamente a lã não tinha mais valor. Aí esse enfoque no deslamado começou a ter um grande valor por essas questões da tosquia, dificuldade, depois cruzamentos, pastagem. E começaram as outras raças mais focadas sempre na produção de carne, cruzamento e manejo, pastagem. Trabalhamos muito tempo, eu e meus colegas da floricultura, essa questão de manejo e adubação. Por isso que a gente tem um longo histórico com a aruana, e agora no momento com novos cultivares. O senhor falando desse contexto da forragicultura que eles veem, principalmente focado aí na ovinocultura. Nós produtores temos buscado cada vez mais reduzir custo pensando em produção de volumosos, né? Dado o controle de custo da alimentação, o ISEI, como o Dr. Mauro comentava aqui, tem uma contribuição muito forte no lançamento de variedades, de espécies, de forrageiras, né? E contribuir, e tem contribuído para o fomento da ovinocultura. Como é que você vai ver esse contexto aí do ISE nesse papel? Eu acho que o ISE sempre teve um papel importante, eu acho que vai ter um papel também ainda importante. Eu tenho até uma lembrança muito boa, quando eu pisei a primeira vez no Instituto de Zootecnia foi para ver um curso de ovinocultura. Então eu estava na graduação em Piracicaba, os cursos aqui eram famosos, muito disputados, né? Hoje também a gente tem vários cursos aqui, o pessoal tem procura mesmo, então quer informação, quer saber mais sobre o assunto. Na parte de forragicultura, o que eu vejo é que a gente pode reduzir custos com o melhor aproveitamento das forrageiras que a gente já tem, seja na forma de pastagem, ou seja até na produção de forrageiras alternativas que vão se somando e podem ser utilizadas.
Então, o capim aruana é um marco. Então, o IZ hoje é mantenedor da genética, né, da semente genética do capim aruana. Como o Mauro falou, foram feitos vários trabalhos com muito enfoque no manejo adequado, porque não adianta ter o pasto e não saber como manejar, como extrair o melhor dele. Fora o problema de degradação também. Então, se não for bem manejado, pode degradar o pasto e aí tem que ser reformado, é muito mais complexo, né? E a gente tem trabalhado agora no foco também das leguminosas. Então, com isso, a gente consegue reduzir ou eliminar a adubação nitrogenada, que é um custo, e é uma adubação importante para a manutenção das gramíneas. E também a gente consegue utilizar as leguminosas para nutrir melhor os animais, principalmente no período mais seco, o capim começa a secar, as leguminosas que a gente tem trabalhado ainda mantêm o vigor, continuam verdes, os animais aceitam bem. Então tem um valor nutritivo mais alto e tem diversos compostos secundários ali que a gente está estudando para redução de emissão de gases de efeito estufa nos animais e também outras vantagens também que tem esses compostos. Aqui no IZ nós temos aí um componente interessante, porque existem diversos trabalhos, né, ao longo dessa história da ovinocultura, no contexto do estudo de zootecnia, com a parasitologia, com a pastagem, com raças, com os manejos. Quer dizer, na verdade, os estudos aqui eles foram bastante complementares, né, detalhados, e continuam sendo assim. Quer dizer, vocês têm diversos laboratórios, pesquisadores dedicados aí à ovinocultura, com temas de trabalho diferenciados, chegando até lá na frente, inclusive na avaliação de carcaça, na qualidade de carne. Quer dizer, existe todo um contexto da produção até chegar no consumidor final, né? Como é que estão esses trabalhos? O que nós temos hoje de execução de ações? Vamos conhecer um pouco mais detalhado das pesquisas depois, mas só para a gente entender esse contexto aí do Instituto. Eu acho que isso é muito interessante, Luciano, e é o que traz muita gente para o IZ. Assim como você, eu também fui... o IZ foi minha casa, ainda na graduação, numa primeira visita que eu fiz aqui, também nos ovinos, né? Mais ligado à parte de forragem e silagem, mas também nos ovinos. E assim como a Flávia veio no curso, e os cursos aqui eram extremamente procurados, né? Eram poucos lugares que faziam curso naquela época, mas já era um curso muito completo. Se falava em forragem, se falava em manejo, se falava em verminose, se falava em carcaça, em qualidade de carne desde aquela época. E até hoje é assim, né? Então a gente tenta ainda fazer pesquisas voltadas para o produtor, pesquisas aplicadas, que envolvam realmente áreas mais carentes da ovinocultura, que precisa dessa resposta mais rápida do produtor, né? Então a gente tenta envolver, obviamente, pesquisas da parasitologia, porque é impossível trabalhar para ovino sem trabalhar com parasitologia, mas também tentando, de qualquer maneira, diminuir os custos da produção de ovinos, aumentando a eficiência e diminuindo o custo de formulações de ração, com componentes, por exemplo, com coprodutos agroindustriais, com plantas alternativas, com formulações de rações mais específicas para categorias e épocas do ano. Então, assim, a gente consegue trabalhar em diversas áreas que envolvam um ciclo completo, desde a reprodução, sanidade, bem-estar, nutrição e assim por diante. São trabalhos diversificados, com assuntos diferenciados, com comprovação científica e aplicado ao produtor, né, o que é mais importante, né? A ASPACO, Associação Paulista dos Criadores de Ovinos, possui como propósito fomentar a atividade de ovinocultura no estado de São Paulo, sendo um agente fundamental na cadeia produtiva, realizando uma ampla gama de atividades em todo o estado, com o objetivo de alcançar e atender cada elo da cadeia. Cursos online, cursos presenciais, dias de campo, exposições, projetos regionais de incentivo à ovinocultura, representatividade na Câmara Setorial da Agricultura, lives técnicas, Campeonato Cordeiro Paulista e muito mais. Conheça mais sobre nossos trabalhos, entre em contato ou venha nos visitar.
Bom, tivemos a oportunidade de conhecer e entender um pouco, né, desse complexo. Aliás, 119 anos de dizer, nós estamos aqui numa área de mais de 800 hectares, não é isso? Mais de 800 hectares, no coração aqui do município, né? Quer dizer, na realidade é a maior área, uma fazenda, podemos dizer assim, dentro do coração aqui do município de Nova Odessa. E aí, falando desses 119 anos, da contribuição da pesquisa, né, da ciência, tecnologia, contribuição da pesquisa, vocês, enquanto pesquisadores, como é que vocês têm visto esse contexto da pesquisa, nesse contexto do cenário atual, tanto brasileiro quanto do estado de São Paulo? Eu como lembro da época que a ovinocultura era praticamente inexistente e vejo agora que muita coisa que a gente trabalhou, estudou e divulgou, hoje está consolidado, como principalmente as questões de manejo de ovinos, manejo intensivo, sempre ligado à pequena e média propriedade, se desvinculando daqueles modelos, que era o modelo gaúcho. E tudo aqui em São Paulo era um modelo gaúcho, trazíamos os gaúchos, e a gente eu peguei essa transição na época de construir uma tecnologia para o mundo tropical, porque o nosso exemplo, né, vinha de regiões não tropicais, na região aqui tropical, tem um clima diferenciado da região sul do Uruguai. Então essas inovações, por exemplo, de suplementar a ovelha, que a ovelha pare, principalmente as lanadas, parem numa época que no Rio Grande do Sul e no Uruguai tem grande produção de forragem, para nós é seca. Então as suplementações, a silagem, depois essa criação não é criação, é juntar todas as ideias e formar esse conceito de uma produção adequada aqui, que seria de uma produção mais intensiva. Essa produção intensiva de suplementação que a gente foi criando, se adequando, e diminuição da idade de abate, dessas técnicas de alimentação, suplementação, pastagens bem manejadas, hoje já está consolidado. Todo mundo sabe hoje que o ovino é criado dessa maneira, né? Diferente do Rio Grande do Sul. Queria até aproveitar uma provocação, me permite cortar, né, e fazer uma provocação aqui na mesa. Nós temos muitas vezes o hábito de comparações, né? Comparar a região sudeste com Nova Zelândia, querer comparar com a Austrália, querer comparar o Uruguai, ou mesmo o Rio Grande do Sul, o Nordeste brasileiro, e dentro disso, o Dr. Mauro coloca aqui, nós temos características edafoclimáticas completamente diferentes, com situações diferentes. Até a título de comparação é muito difícil a gente entender sistemas, querer comparar o sistema, por exemplo, da Nova Zelândia, querer aplicar um sistema idêntico igual aqui, a essa região sudeste. Como é que vocês veem esse cenário também de comparações para a definição de sistemas de produção? São ambientes completamente diferentes. A gente tem muitas vezes que se espelhar em alguns desses sistemas para conseguir enxergar onde a gente pode chegar, mas não necessariamente seguindo o exemplo ou o manejo que é utilizado lá. A gente falava em ganhos de peso de 200 gramas há 15, 20 anos atrás, hoje a gente está falando de 400 gramas, 450 gramas no confinamento. Né? E querer que numa mesma raça ou no mesmo manejo você atinja esse mesmo ganho de peso, isso não é muitas vezes coerente com a realidade daquela região. Né? Então a gente tem que se espelhar, sabendo aonde a gente pode chegar sim, mas tendo consciência de onde a gente está. A gente sabe que a ovinocultura ainda não tem um pacote tecnológico que você faça aqui daquele jeito e você vai ter esse resultado. De vizinho para vizinho a gente pode ter resultados completamente diferentes, até mesmo porque as nossas condições edafoclimáticas aceitam todas as raças no mais diversos manejos. O negócio é manejar direito, principalmente pensando no pilar, né? Nutrição, sanidade e genética. Né? E não existe receita de bolo, né? Ainda não. Para cada propriedade tem que suportar características diferentes, maneiras diferentes. Se a gente pegar o próprio estado de São Paulo, para cada região que você vai para dentro do estado, você tem situações completamente diferentes dentro do mesmo estado, né? Que está no Brasil. Exatamente. Isso se dá, né? E essa definição de modelo, né, você definir esses modelos, sistemas de produção, tem que ter realmente as particularidades de estudar cada caso no caso. Né? Por isso que a gente foi buscar, dentre as gramíneas tropicais, qual poderia ser utilizada.
percepção, parece bem óbvia, é a altura, depois a produtividade, depois o que a gente tinha. Tínhamos as braquiárias por semente, né? Então a gente começamos com semente. Tínhamos já opções por muda, né? Então, consolidado. Aí essa opção por sementes e dentro por semente. Quais os gêneros que tinham? As braquiárias e os pânicos. E outros também, mas perderam importância. Então, dentre isso, sempre os pânicos, né, que ficaram com a gente por essa característica. Então, essa adaptação que a gente tem e o que pode ser utilizado para o vírus. E a adequação dos alimentos também, a silagem de milho. E depois os subprodutos. Aqui temos uma região rica em subprodutos, de polpa cítrica, trabalhamos bastante com vinho, caprino, todos esses resíduos. Os coprodutos compõem também essas dietas. E aqui em São Paulo, outros estados também. Essa questão de a gente ter esses subprodutos. E hoje já estão consolidados, né, a utilização deles. Dentro dessa característica fundiária do estado de São Paulo, exemplo que a gente passou em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, que a gente tem uma distribuição fundiária em algumas regiões com propriedades de médio e pequenos produtores, com uma grande maioria das propriedades, a ovinocultura e a caprinocultura trazem, né, para dentro dessas propriedades uma condição de receita, de geração de renda e emprego muito importante. Como é que vocês veem esse contexto aqui no estado de São Paulo? Isso é curioso aqui no estado de São Paulo, né? Muitas vezes a gente fala que a ovinocultura no estado ainda é pequena, mas a gente está falando de 10 mil produtores, né? E esses produtores estão vindo com suas famílias e estão vindo muitas vezes com seus funcionários, né? Antigamente a gente tinha uma ovinocultura grande no estado de São Paulo, a gente falava de 400 matrizes. Hoje a gente tem rebanhos de 5 mil matrizes em São Paulo, né? Ou até mais. Então, mudou muito isso, mas ainda a base da ovinocultura é sim a agricultura familiar, pequenas e médias propriedades, com até 50 hectares no estado de São Paulo, fazendo esse número de 10 mil produtores. Então não é qualquer coisa, né? Ainda a gente tem um problema sério de São Paulo, que não é só de São Paulo, na verdade é de quase todos os estados do Brasil, que é não conhecer direito o que a gente tem em casa, né? Se você me perguntar, de fato hoje, o número absoluto de animais que a gente não sabe responder isso ao certo de nenhum estado do Brasil, né? Mas isso melhorou bastante. E uma realidade nossa é isso, foi a troca desses pequenos, para mini produtores, para produtores agora com uma característica empreendedora, uma característica comercial muito maior, mais profissional do que a gente tinha há um tempo atrás, que eu ouvia falar que a ovinocultura era a galinha dos ovos de ouro e todo mundo embarcado, né? Hoje o que ficou na ovinocultura de fato do estado de São Paulo foi uma ovinocultura mais profissional, escutando melhor resultados de pesquisa, entendendo isso, buscando conhecimento, e isso para a pesquisa é muito importante, né? Nós tivemos momentos aqui no estado, inclusive, né, a FEINCO, a Feira Internacional de Caprinos e Ovinos, era uma referência aqui, né, sempre foi uma feira que trouxe um olhar do Brasil para a ovinocultura, dentro desse trabalho sendo desenvolvido aqui, com criadores do Brasil todo. Várias ações sendo realizadas também, por exemplo, a ASPAC, né, a Associação Paulista de Criadores de Ovinos, com a criação de diversos núcleos regionais de criadores, né? Nós tivemos a Capripau também, em determinado momento, desenvolvendo a caprinocultura. Existiram momentos aqui no estado em que a caprinocultura e a ovinocultura teve realmente um olhar muito diferenciado, né? E hoje a gente vê que, depois de um momento também de calmaria, volta de novo no patamar em que os produtores estão focados. Como é que vocês têm visto esse momento de alto e baixo da ovinocultura e da caprinocultura aqui no estado? Eu acho que esse alto e baixo, na verdade, faz parte, né? A FEINCO foi um marco muito importante, mas, na minha opinião, ela não representava a ovinocultura, no berço da ovinocultura, aquela ovinocultura comercial de corte. Ela representava uma ovinocultura de exposição, de animais registrados, e daí, quando acabou a FEINCO, isso causou um mal-estar muito grande, parecendo que a ovinocultura e FEINCO eram a mesma coisa. Se está acabando a FEINCO, é porque a ovinocultura está acabando. E, na verdade, isso não aconteceu. Teve aquele alto e baixo, e hoje a ovinocultura está vindo de novo com resultados interessantes, com produtores interessados, com o mercado crescente novamente. Então isso mostra que a ovinocultura, na verdade, a gente tem um potencial absurdamente grande, que é pouco explorado em todos os sentidos, até no aproveitamento do animal como um todo. A gente pensa em animal só como carcaça e esquece de todo o resto, né? Que poderia ser extremamente bem aproveitado, aproveitando literalmente 100%
do animal, Até o berro literalmente até o berro, né? Então, assim, tem um potencial muito grande e isso tem que ser enxergado de uma forma muito mais profissional. E exatamente dentro desse contexto, uma coisa que a gente tem procurado também nas visitas que a expedição tem feito nos estados é entender como é que está esse perfil do consumidor. Né? Quer dizer, a gente vê de um lado o Brasil ainda importando, né, produtos principalmente de ovinos, né, do Uruguai, da Argentina, do Chile, até da China. Né? Nós temos aí dados recentes aí, que hoje 17% da importação da carne ovina do ano passado veio da China. A gente vê, né, um trabalho, ao mesmo tempo que tem esse potencial todo de exploração, de potencial de produção. Né? Como é que está esse perfil do consumidor? Como é que vocês têm visto o consumidor em relação ao consumo de produtos derivados? Ainda há preconceito? Tem trabalho para ser feito? Como é que vocês estão vendo esse perfil? Está aumentando o consumo? Aumentando o consumo é uma pergunta bem difícil de responder, né? A gente já está aí na ovinocultura há mais de 20 anos e há mais de 20 anos a gente fala que a ovinocultura está crescendo, mas sempre o número é o mesmo. Taxou o número de 700 gramas e amplificou durante os 20 anos, mas o mercado está crescendo. Né? O que acontece é que a ovinocultura é diferente de uma carne de bovina, uma carne suína. A ovinocultura ainda precisa de uma propaganda em cima, precisa de uma maior divulgação. Né? E como é uma carne com valor agregado, muita gente que nunca experimentou acaba continuando sem experimentar. Mas na primeira oportunidade que tem, acaba fazendo um churrasquinho, Vira festa, porém tem que lembrar que a carne ovina é uma carne como qualquer outra. E em muitas regiões, em vários países, a carne ovina é consumida no dia a dia, como qualquer outra carne. Né? Então, enquanto continuar com valor agregado, que não é uma coisa ruim, obviamente, mas eu acho que tem mercado para todo mundo, né, e gosto para todo mundo, ainda assim, mais de 40% da população brasileira nunca experimentou, sequer experimentou a carne ovina. Então, olha o potencial que a gente tem de crescimento. O Brasil hoje precisa importar porque a gente não é autossuficiente em produzir. Né? Mas a gente tem mercado para a Arábia Saudita sendo aberto. Aí nós temos diversos mercados recentes foram abertos. Exatamente. Atender o mercado inteiro. Potencial a gente tem. Existe, né? A gente tem um potencial para mais de 100 milhões de cabeças, enquanto a gente está falando que a gente está com 20 milhões. Então, olha o potencial que a gente tem para crescer. Qualidade de carne, avaliação de carcaça e consumidor. Como é que o senhor vê essa correlação nesses aspectos? Eu acho fundamental, né? Porque a carne não é toda igual, né? A carne importada, da origem que vem é a nossa carne produzida. Mesmo a produzida aqui no Brasil, temos sistemas diferentes, que causam uma diferenciação. E quem faz que precifica essas diferenças é a classificação de carcaça e a tipificação. Então esse valor, essa tipificação por qualidade que gera o preço, vai para os diversos mercados, para as demandas. E sempre lembrar que uma coisa importante é que a nossa carne aqui, deixar essa carne importada, que talvez seja de qualidades mais duvidosas, para se ver num outro mercado. Então, um mercado exigente, a nossa carne é uma carne de cordeiros precoces, super precoces. Então, são de que lugar, né, produz, né? Em outras regiões não é esse sistema. Não tem esse mesmo Então esse sistema de produção que independe de raça. É só uma questão de alimentação e diminuir para chegar num ponto de abate, nesse peso determinado, numa idade inferior, o que traz características sensoriais mais adequada a esse público mais exigente e que procura também uma qualidade melhor. Claro que nesse sistema de produção, em que você tem que alimentar a ovelha no final da gestação, na gestação termina o cordeiro rapidamente para atingir o abate antes da maturidade, antes da puberdade, que dá características de maciez e características sensoriais muito agradáveis, tem um custo de produção elevado. Então, isso daí, essa carne com preço maior não vai competir com essas outras carnes. Só que ele tem esse diferencial. Então, esse direcionamento, claro que tem, porque o Brasil, né, os grandes centros, o pessoal de grande centro urbano quer essa qualidade, o churrasquinho. Então, essa segmentação, então essa diferenciação e esse entendimento. O nosso custo de produção é diferente, só que a nossa qualidade
é grande. Então, é esse direcionamento para quem pode pagar por essa qualidade. Além dos cortes tradicionais, a gente tem visto também outras formas de apresentação das carnes, principalmente os embutidos, né, o processamento, por exemplo, fazendo aí kafta, fazendo aí o quibe, né, trabalhando o espetinho, a linguiça, tem diversos outros trabalhos sendo feitos. Como é que vocês têm visto também essas possibilidades como forma de incentivar o consumo da carne bovina? Isso é super interessante, né, Luciano? Porque além da agregação de valor que isso oferece para o produtor, acaba sendo uma paixão de muitos aí, inclusive minha, né, de fazer a charcutaria. E todo ano a gente oferece esse curso, né, até 2012 mais ou menos a gente tinha um curso de avaliação de carcaças e cortes comerciais, e a partir de então a gente introduziu a parte do processamento da charcutaria também como forma realmente de agregar valor para o produtor, ele ver uma saída para algumas peças que não saíram tanto, né? E tem sido muito interessante esse curso, a gente acaba aprendendo muito também, porque vem pessoas de diversas áreas, vem chefes de diferentes regiões do Brasil, vem pessoas de frigorífico, vem estudantes de universidade, de graduação, pós-graduação, vem donos de boutiques, alguns com interesses até mais estritos, né, como abate halal, que não consegue vender para um determinado nicho, então precisa procurar outro nicho. Então isso é bem interessante. E a agregação de valor nessa parte de processados e embutidos é bem interessante, né? Hoje, se a gente pegar como exemplo um pernil defumado, por exemplo, a gente está falando praticamente 3 vezes o preço de um pernil vendido in natura, né, congelado. Então, é muito interessante essa agregação que isso pode gerar para o produtor. E a gente acaba aprendendo muito. Esses cursos têm fila de espera para acontecer, já que é feito dentro de um laboratório mais fechado. Então, desde 2013 aí, a gente normalmente faz esse curso no final de março, no mês de março, assim, e a gente adora fazer porque a participação de todo mundo é muito participativo. Esse ano mesmo a gente teve uma caravana que veio do Paraná para esse curso. Então é sempre muito interessante, a gente acaba participando e aprendendo muito também. Acho que a parte mais difícil desse curso é o encerramento dele, que é a degustação, né? Exatamente. É um sacrifício tremendo desse curso. A gente acaba apresentando isso para os participantes também, porque não são produtos que você encontra facilmente. Claro. Hoje alguns desses produtos já são comercializados por produtores que vieram no nosso curso, hoje tem até uma inspeção estadual já oferecendo esses produtos, mas não é muito comum você conseguir achar um salame de cordeiro, um hambúrguer de cordeiro naturalmente para vender. A linguiça é um pouco mais comum, mas outros produtos estão muito. Então no final do curso a gente faz questão de apresentar isso também, e a gente já teve fatos curiosos, né? Como um produtor que vendia cordeiro, vendia carne de cordeiro, experimentar e falar assim, nossa, que delícia, nem parece cordeiro. Eu falei, nossa, mas que vendedor você é? Você está fazendo uma propaganda do seu produto ou não? Né? Então a gente ainda tem isso muito embutido na cabeça dos vendedores e do público em geral. Você sabia que a verminose pode causar grandes prejuízos na sua criação? A verminose resulta em maior mortalidade, menor desempenho reprodutivo, redução na absorção de vitaminas e minerais, menor ganho de peso e baixo crescimento dos animais. Mas existe uma solução eficaz: Bioverme. Com o uso diário e contínuo de 90 a 120 dias, Bioverme garante o controle biológico dos eumintos. Bioverme deve ser fornecido via alimentação animal. É uma inovação no controle biológico de eumintos, permitindo o controle da verminose sem o uso de produtos químicos. Aumente a rentabilidade do seu negócio de forma natural e segura para humanos e animais. Escolha Bioverme e veja a diferença na saúde e desempenho dos seus animais. Bom, tivemos a oportunidade de visitar toda a estrutura, né? Aliás, diga-se de passagem, se fôssemos aqui para falar de toda a estrutura, de todo o trabalho sendo feito, uma semana é pouco para ficar aqui informando. Na realidade, é uma visita muito aprazível, ao mesmo tempo a gente entender, né, a pujança e a importância da pesquisa sendo desenvolvida aqui no Instituto de Zootecnia, em especial focado na ovinocultura. Mas tivemos a oportunidade de conhecer todo esse trabalho aí da Fongicultura, os diversos laboratórios, né, focados em diversas atividades. E esse contexto do Instituto de Zootecnia dentro da ovinocultura do Estado de São Paulo traz para a gente uma segurança muito grande, dizendo que a ovinocultura, de fato, ela está em boas mãos e tem um caminho a ser trilhado. Né? Como é que vocês estão vendo agora essa possibilidade, o potencial
da ovinocultura do Estado de São Paulo e o papel do IZ nesse processo? Bom, como eu falei, eu acho que a pesquisa como um todo tem tudo a ver com o desenvolvimento de qualquer cadeia, né, e principalmente de cadeias que merecem esse crescimento, pessoas engajadas levando resultados de pesquisa de fato, para a gente sair um pouco da parte empírica da coisa e começar a trabalhar em cima de dados reais de pesquisa, trabalhar com características que realmente têm um valor econômico para o pequeno e médio produtor e que isso seja convertido lá na frente, o produtor falar assim, ovinocultura tem potencial e dá certo. Esses dias mesmo eu estava conversando com um produtor que ele falou, lá atrás todo mundo falava que eu era louco, ninguém acreditava que eu ovinocultura e que eu ia poder viver disso. E hoje eu posso falar aonde a ovinocultura me trouxe e que eu vivo da ovinocultura. Então não tem prazer maior que escutar isso, porque realmente a gente só não faz pesquisa da ovinocultura. A gente acredita na atividade, a gente acredita na ovinocultura como agronegócio. Né? Você mesmo brincaram hoje do produtor que cria, do que tem e o que produz. É bem isso. Né? A gente tem que parar dessa ovinocultura que dá de presente no final do ano, que tem lá 100, mas não sei nem quantos tem. Não, tem que começar a levar isso na ponta do lápis. E essa ovinocultura só vai para frente, só vai ser baseada se realmente tiver com essa base concreta, com dados de resultados de pesquisa ali, mostrando que isso funciona, então segue. Deixa que o Instituto errar, deixa que o Instituto cometer os erros para levar o certo para o produtor. As pesquisas do Instituto sempre foram muito voltadas para o pequeno produtor, para o médio produtor, e é a campo. Essa semana mesmo num grupo, alguns produtores começaram uma discussão falando que mas a pesquisa feita na universidade é em ambiente controlado, não serve para nada, não presta para a gente, eu quero ver aqui no campo. Isso no Instituto é muito interessante, porque a gente é uma fazenda comum como qualquer outra, com todos os problemas que uma fazenda pode ter. Pesquisa aplicada de fato. Exatamente. O que o produtor tem de problema, a gente também tem, às vezes até maior, porque como você mesmo pode perceber, a nossa porta da fazenda é no centro da cidade. Então todos os problemas inerentes da cidade estão aqui dentro também. Então nossa pesquisa é muito aplicada e é real. Então os nossos dados também são reais e isso pode ser aplicado na fora. Professora Flávia, a gente tem visto aí, né, a referência aqui do Instituto de Zootecnia, falando aí da Forragicultura. Vem novidade por aí? Vem. Então vocês viram, né, o banco de germoplasma que a gente tem, nós estamos fazendo avaliações, né, para novos cultivares, inclusive estamos avaliando um cultivar de pânico, de porte mais baixo, que a gente acredita que vai ser muito interessante para a ovinocultura. Isso além das leguminosas que a gente já está utilizando com ovinos, com ótimos resultados. Então acredito que para os próximos anos a gente vai ter novos lançamentos, o que vem fortalecer a sua cadeia, né? Professora, até para quem acompanha a expedição no Brasil entender a complexidade da pesquisa, né? Em média, né? Óbvio que para cada espécie há um tempo de maturação. Mas entre o início de uma pesquisa e o lançamento de um cultivar, normalmente quanto tempo para esse cultivar estar no mercado disponível? Olha, se for rápido, varia de 10 a 15 anos de pesquisa. Agora pode ser um tempo maior também. Como a gente já tem know-how aqui, a gente já tem um bom relacionamento com o MAPA, com o Ministério, no sentido de seguir todas as indicações, tudo que tem que ser feito, a gente consegue reduzir um pouco isso, mas menos que 10, 15 anos dependendo do cultivar, não consegue. Quanto dedicação, quanto suor, quanto trabalho e investimento realmente para colocar uma variedade no mercado, mas ela daqui está aprovada, né, e está apta ao produtor a ser utilizada efetivamente. É um trabalho de muita dedicação, de fato. É árduo, mas vale a pena. Não, sem dúvida, a gente viu aí os resultados aqui. Professor Mauro, aí dentro desse contexto, né, fazer isso chegar lá no produtor, a extensão, né, difusão de tecnologia, extensão, né, o IZ também tem essa expertise, né? Aliás, eu comentava aqui há pouco, né, eu vim aqui desde 1985 nos cursos de colicultura, depois voltei nos cursos de ovinocultura, né, tem acredito ter uma dúzia de certificados aqui do IZ, de cursos que a gente fez aqui, exatamente com essa expertise que vocês trazem da difusão da tecnologia, da extensão, com eventos não só aqui dentro, como fora do IZ. Como é que está esse trabalho hoje, nesse contexto da extensão aqui no IZ?
Sempre foi o nosso intuito esse de fazer pesquisa, desenvolver o sistema e já passar isso para o produtor, né? Já há muito tempo, já fizemos muitos cursos e sempre nesse intuito de rapidamente passar e a poder atender essa demanda. E uma coisa bem importante, sempre numa linguagem bem popular e bem acessível. Então sempre meu objetivo foi esse, que as pessoas entendessem o que eu estava falando, para poder utilizar aquilo. E sempre tentar mostrar coisas práticas. Como sempre nós tivemos um sistema de produção e mantivemos esse sistema de produção e fazendo as pesquisas nele, então era tudo muito real e tudo muito prático, né? Então sempre foi muito fácil. E por isso que sempre fizemos os cursos, uma parte era sempre uma parte teórica, de uma linguagem muito acessível, transformando todo aquele linguajar técnico num linguajar mais acessível para ser similar. E depois as visitas ao campo, que a gente sempre se preocupou em mostrar. Então, como a gente sempre teve esse sistema de produção, era tudo muito fácil, né? Ainda. Né? Tem um calendário que vocês sempre divulgam, né? Os cursos, os eventos, tem sempre uma difusão, uma divulgação desse trabalho. Né? Para quem quiser fazer contato aqui no IZ, né? A prestação de serviços lá no laboratório, de bromatologia, os outros trabalhos, a extensão dos cursos, como é que são os contatos aqui? Existe um site, um telefone, um Instagram? Como é que é esse contato? Tem sim, Luciano. No site do IZ, a gente encontra todas as informações, desde estágios, práticas continuadas, que são cursos voltados para ainda alunos de graduação, os cursos que são realizados, as provas que vão ser realizadas, eventos de forma geral, tudo pode ser encontrado no nosso site, no site do Z, inclusive os profissionais, as áreas de pesquisa, os laboratórios, as prestações de serviço. E nessa parte de prestação de serviço, eu até coloco à disposição a parte de eficiência alimentar dos ovinos também, que o IZ é um dos pioneiros em trabalhar com eficiência alimentar de ovinos com sistemas automatizados, com os coxos automatizados. E eu falo que o coxo não é do IZ, né? O coxo são dos produtores, são das associações. Então, quem tiver interesse em participar e fazer prova com os animais, o IZ está de portas abertas. A gente pode conversar, a gente chega num preço justo para todo mundo, lembrando que esse preço, por mais que pareça alto, quando a gente chega no resultado e mostra que um animal, uma média do lote, chega a comer 30% a menos para ganhar o mesmo peso, o teste fica extremamente barato. Então isso não é para dizer, isso está à disposição de todos os produtores. E no site a gente conta todas essas informações. Ela tem os contatos, referências, tem todas as informações, então você está acompanhando, segue os caracteres para você acompanhar o site, conhecer, entre lá no site para você conhecer um pouco mais desse trabalho. Aí lembrar da bromatologia, né? Da importância da análise de amostra dos produtores, principalmente de produtos não muito conhecidos, de produtos locais, que são feitos na propriedade, a silagem, quando vai utilizar um coproduto ou subproduto que não se sabe muito bem o que é aquilo, é necessário uma análise bromatológica. Essa prestação de serviço, que isso é muito útil para a formulação de dietas, né? Porque as dietas são formuladas com vários ingredientes, produtos, subprodutos, e muitas vezes precisam ser avaliados, precisam ser analisados para poder fazer uma dieta, tanto de proteína, tanto de energia. Não é restrito ao estado de São Paulo, isso é aberto a qualquer produtor que queira ter acesso ao laboratório, ter esse acesso. Inclusive a gente convida todo mundo que tiver interesse em conhecer a unidade de ovinos, conhecer os manejos, os módulos que a gente tem, né? A gente tem 4 módulos diferentes dentro da unidade de ovinos. Quem quiser conhecer, liga, manda e-mail, conversa com a gente agenda sempre, explica, passa um dia aí, um dia agradável para ensinar tudo que a gente puder apresentar. Fantástico. Bom, nós vamos caminhando aqui para o final dessa visita, agradabilíssima, né? Em primeiro lugar, queria agradecer muito a disponibilidade de vocês, o tempo dedicado à Expedição Bem Brasil. Passamos o dia todo aqui, né? Para a gente ter a oportunidade de conhecer um pouquinho dessa história, mais fantástica história do Instituto de Zootecnia, na Ovinocultura Paulista em especial. E é sempre que a gente faz a visita, antes do encerramento, eu peço para que
os nossos entrevistados, nossos convidados, possam deixar uma mensagem para quem acompanha a Expedição Meu Brasil. Eu gostaria que vocês, cada um de vocês, pudessem direcionar uma mensagem a produtores, pesquisadores, né, e aqueles apreciadores da ovinocultura e da agricultura brasileira. Bom, primeiro eu queria agradecer, Luciano. Eu acho que esse trabalho da Expedição BE divulga, influencia e impulsiona a ovinocultura, então eu acho que isso é extremamente importante para a ovinocultura hoje. Como eu falei, a ovinocultura ainda precisa disso, precisa ser levada, e esse é um caminho extremamente rápido hoje para a divulgação da ovinocultura. Então, agradeço a sua visita e, como eu falei, convido todo mundo e deixo aqui aberto também as portas da pós-graduação. A gente tem uma pós-graduação em produção animal sustentável, que é o nosso diferencial. Não é qualquer produção animal, mas é a produção animal sustentável, que hoje é um tema abordado e de interesse do mundo inteiro. Hoje a gente tem aqui tanto toda a parte de forragicultura, como várias partes, não só na ovinocultura, mas dentro da ovinocultura, uma procura interessante de alunos na área de forragem, na área de manejo, na área de sanidade. Então a nossa pós-graduação também tem 3 linhas de pesquisa aí, e todas elas a gente consegue de alguma forma encaixar áreas da ovinocultura. Então convido quem tiver à disposição e querendo aí com interesse em fazer mestrado, a vir para a nossa pós-graduação em Animal Produção Sustentável também. Obrigado. Professora? Eu queria agradecer, porque é muito bom a gente ter a oportunidade de mostrar o que a gente gosta, o que a gente trabalha, né? Então agradeço muito. E também dizer para o pessoal buscar informações, acompanhar. A gente está gerando muita informação, inovação, então para ir acompanhando e poder ver o que interessa, vir até aqui presencialmente, entrar em contato com a gente está à disposição. Fantástico. Obrigada. Eu também agradeço a visibilidade, né, que está dando ao nosso trabalho, que a gente está aqui, a gente gosta muito do nosso trabalho, então essa visibilidade de poder mostrar. Eu gostaria de deixar à disposição, né, tanto a minha pessoa, que sempre atendi as pessoas com informações, as pessoas sempre tiveram interesse em formulação de dieta, é uma coisa que eu tenho grande facilidade e as pessoas buscam, então se alguém precisar, eu estou à disposição. Tem meu e-mail, meu contato lá no site, se alguém precisar de formulações, dietas, sal proteinado e tudo mais que esteja ligado à área de alimentação animal, eu estou à disposição. Perfeito. Bom, a Expedição Meu Brasil vai chegando no final dessa visita. Uma vez mais, obrigado, parabéns pelo trabalho de excelência feito aqui no Instituto de Zootecnia. É o Brasil que o Brasil muitas vezes não conhece, a gente tem o prazer de poder não só conhecer, visitar, mas mostrar, né, ao Brasil como um todo a potência da pesquisa, da geração de tecnologia, de conhecimento, da ciência e tecnologia. O Instituto de Zootecnia é essa referência. Foi para mim, na minha formação profissional, como produtor, tenho certeza que está sendo para muitos. Então, parabéns, obrigado pelo trabalho que vocês desenvolvem pela ovinocultura brasileira. A ovinocultura brasileira certamente deve muito ao Instituto de Zootecnia. Eu tenho certeza que muita coisa vem por aí, mas muito do que já foi caminhado se deve ao trabalho desenvolvido por vocês aqui. Parabéns por esse trabalho, obrigado por abrir as portas para a gente. E você que acompanha a Expedição Meu Brasil, quiser conhecer detalhes das nossas visitas, nos acompanhe na página do Instagram, do Facebook e no canal do YouTube, para você ver o vídeo completo dessa visita e tantas outras que nós vamos mostrar Brasil afora. Forte abraço, até a próxima.